Olá pessoal, tudo bom com vocês? E a Marcelene está aqui mais uma vez para a gente dar início a nossas atividades, tá certo? Vamos começar com a nossa oração, certo? Então vamos lá. Papai do céu, muito obrigada por mais um dia, pela minha vida, pela minha família, pelos meus pais, pela minha escola, pelos meus coleguinhas, pela minha professora e por tudo que tem nos concedido. Dai-nos um bom dia. Amém. Bom, gente, agora vamos cantar uma musiquinha. Nós estamos na semana do São João, né? São João, dia 24. Então, vamos cantar uma musiquinha referente ao São João para a gente dar início às nossas atividades, tá certo? Então, vamos lá. Cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai no meio do salão. Eu ralo milho, tempero no fogão. Mexe, 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 a canjica de São João. Pronto, agora vamos lá. Hoje nós vamos começar fazendo a correção da nossa atividade de português, que foi da página 38 até a página 43, tá certo? Essa correção está falando sobre tonicidade, que a gente já falou sobre isso. Sílaba tônica, a sílaba mais forte de uma palavra, né? Quando a sílaba tônica está na última sílaba, ela é chamada de oxítona. Quando está na penúltima, é chamada de paroxítona. E quando está na antepenúltima, é chamada de proparoxítona, tá certo? Só relembrando. Agora vamos ver aqui, olha. Nós temos aqui, olha, um quadro com a figura Tapajós, a capa de alguns livros. Diversidade e fábulas. Então ele disse, veja a seguir nesses títulos dos livros e vamos circular a sílaba tônica. Na palavra Tapajós, a palavra tem acento. Toda palavra que tiver acento, a sílaba tônica é onde está o acento. Então, no caso de Tapajós, a sílaba tônica é Jós, que como ela está na última sílaba, ela é chamada de oxítona. Na palavra diversidade, não há acento. Quando não há acento, a gente tem que falar a palavrinha uma ou duas vezes para ver qual sílaba é a mais forte. E a mais forte será a sílaba tônica. No caso, diversidade. Então, a palavra diversidade, a sílaba da é a mais forte. Ela não é a última, ela é a penúltima. Então, ela é paroxítona. E na palavra fábula, tem acento, Fá. Então, Fá é a sílaba tônica, circula Fá. Como ela é a antepenúltima, não é a última, não é a penúltima, ela é a antepenúltima. Então, ela é proparoxítona, tá certo? Na questão B, ele pediu para ligar. A palavra Tapajós, qual é a sílaba tônica? A gente acabou de falar, a última, então liga para a última sílaba. A palavra diversidade, a sílaba tônica foi a penúltima, então liga para a penúltima. E fábula, a sílaba tônica foi a antepenúltima, então liga para a antepenúltima. Na página 39, está aqui novamente mostrando a sílaba tônica de algumas palavras e dando a explicaçãozinha que a tia já fez para vocês. Então, eu coloco aqui algumas palavras: matemática, cansaço e pardal. Matemática, a sílaba tônica é má, porque tem acento, está acentuada. Então, a palavra matemática, a que está acentuada não é a última, não é a penúltima, ela é a antepenúltima. Se é a antepenúltima, então ela vai ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Acertou quem colocou proparoxítona, marca o xizinho. Cansaço. Cansaço não tem acento, né? Mas a gente vai falar cansaço. Então, sa é a sílaba mais forte. Ela também não é a última, ela é a penúltima. Se ela é a penúltima, ela será paroxítona. Acertou quem colocou paroxítona. E pardal também não tem acento, mas a gente fala pardal. No caso, dal é a sílaba mais forte. Então, dal é a última sílaba, então pardal é oxítona, marca em oxítona, tá certo? Na página 40, continuando ainda
as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Nós temos aqui brócolis, pimentão, chuchu, alface, rúcula e cebola. Todas essas palavras estão aqui. Faz a separação, né? Brócolis tem 3 sílabas. Brócolis. E a sílaba tônica é bró, porque tem acento. Então, ela é proparoxítona. Não esqueçam. Sílaba tônica, bró. Não é a última, não é a penúltima. É a antepenúltima. Antepenúltima, proparoxítona. Pimentão. Pimentão tem acento. Então, a sílaba tônica foi a última. A última é oxítona. Chuchu. Chuchu, sílaba tônica, a última. Então, ela é oxítona. Alface. Alface, sílaba tônica, fá. Então, ela é antepenúltima. Ela é paroxítona. Rúcula. Rúcula tem acento na antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Cebola. Não tem acento, mas a sílaba tônica é bo. Então, ela é paroxítona. Não esqueçam que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, tá certo? Já na página 41, a atividade é sobre aquela fatura que a gente fez sobre os sais, de Cristina, né? A fatura dela de água veio de R$300. Então, ele está perguntando o seguinte. Na página 34, você lê uma fatura de água. Agora, você vai ler uma carta de reclamação que foi feita sobre a mesma fatura. Em sua opinião, o que teria levado a cliente Cristina dos Anjos a fazer uma reclamação sobre a fatura de água? Vocês lembram que a fatura dela veio R$300, né? Então, ela achou um valor muito alto para o consumo dela. Então, por isso que ela fez essa carta de reclamação. Em quais situações você imagina que nós podemos escrever uma carta de reclamação? Em várias, né? Tanto no caso de uma conta da gente, se vier um consumo muito alto e que a gente duvide desse valor, que não gastou tanto, pode fazer a carta, como também algum produto que a gente compre, ou numa loja, ou via internet, por algum site. Se esse produto vier com algum defeito, ou se vier faltando alguma coisa, a gente pode sim fazer uma carta de reclamação. E na carta de reclamação, Cristina colocou o seguinte. Empresa de Serviços de Água e Saneamento SAIS. Prezados senhores, eu, Cristina dos Anjos, venho apresentar reclamação a respeito de um grave engano na tarifa de água da minha residência em agosto deste ano. O valor da tarifa do mês de agosto, R$300, referente ao consumo de 30 metros cúbicos de água, a quantidade de água gasta e o valor cobrado estão muito acima dos apresentados nos últimos 6 meses. Como não houve aumento no consumo de água na minha residência, acredito que tenha ocorrido um engano. Diante disso, eu solicito providências urgentes das SAIS para resolver esse problema, a fim de que eu não seja prejudicada financeiramente. Atenciosamente, Cristina dos Anjos. Então, Cristina está reivindicando que eles vejam o valor cobrado que não corresponde ao consumo de água que ela fez. Agora vamos responder às atividades propostas. Sua hipótese sobre o motivo para a escrita da carta de reclamação confirma com a leitura? Sim, né? A gente falou sobre o que foi cobrado no consumo de água de Cristina, então confirma sim. Se você tivesse recebido uma fatura com o mesmo problema que Cristina, também teria escrito uma carta de reclamação para essa empresa? Ou seja, não só vocês, mas os pais de vocês, vocês acham que ele faria essa carta de reclamação? Eu creio que sim, né? E tem muita gente que não faz a carta de reclamação, mas que procura a empresa para fazer as suas reclamações lá mesmo. Número 1. Toda carta tem um remetente, que é quem escreve, e um destinatário, que é quem recebe. Quem é o remetente da carta? Ou seja, quem escreveu a carta? Muito bem, quem colocou Cristina dos Anjos, acertou. E quem é o destinatário? O destinatário é a SAIS, que é a Empresa de Serviço de Água e Saneamento. 2. Com que objetivo o remetente
escreveu a carta lida. Então, ela escreveu essa carta para quê? Ela queria propor um acordo, ela queria fazer uma reclamação ou ela queria elogiar o fornecimento de água. Ela escreveu a carta para fazer uma reclamação. Na carta, Cristina afirma que a sua fatura de água estava equivocada. Que argumentos ela empregou para convencer a empresa? Quando ela colocou aqui o seguinte, olha, que o valor cobrado estava muito acima dos apresentados nos últimos meses. Ou seja, o valor dos últimos meses correspondia a 30 metros cúbicos, mas não era esse valor absurdo de R$300. Então, a resposta seria essa aqui, olha, que o valor cobrado está muito acima dos apresentados nos últimos meses. Essa seria a resposta, tá certo? Em sua opinião, Cristina foi convincente? Ou seja, vocês acham que dessa forma que ela colocou, qual era o erro na fatura? Vocês acham que ela vai conseguir que esse erro seja restabelecido, né? Que seja visto pela empresa que foi um erro deles? Eu acredito que sim, né? Porque eles vão ter que analisar o que ela colocou lá, que o valor não corresponde aos metros cúbicos devido aos outros meses não ter sido esse valor, tá certo? No início das cartas, costuma ser empregada uma saudação. Na carta que Cristina fez, qual foi a saudação? A saudação que ela fez foi: prezados senhores. Ela escreveu, tá certo? Assinala a expressão que podia ser empregada na saudação inicial, mantendo o mesmo nível. Seria queridos senhores ou caros senhores? Caros senhores. Veja duas informações importantes que constam em cartas de reclamação. O nome, atenciosamente, Cristina dos Anjos. Pinte os quadrinhos com as cores correspondentes às respectivas informações. Atenciosamente, de verde, e de azul, Cristina dos Anjos. A assinatura foi de quem? Foi de atenciosamente ou foi de Cristina? Foi de Cristina, então o primeiro quadro é azul. E saudação final, que é a despedida, é atenciosamente. Então, de verde, o segundo quadrinho. Assinale as situações em que também poderíamos escrever uma carta de reclamação. Nós poderíamos escrever uma carta de reclamação quando estamos satisfeitos com o produto? Não. Se a gente está satisfeito, a gente não vai escrever reclamando, a gente vai escrever elogiando. Quando compramos um produto com defeito, sim, temos que escrever a carta de reclamação. E quando contratamos um serviço e ele não foi correspondente à qualidade, ou seja, a gente contratou um serviço e o serviço não saiu direito, podemos fazer uma carta de reclamação? Sim, podemos. Então, os dois últimos quadrinhos a gente pode marcar aqui sim, tá certo? Na página 44, está falando sobre consumo consciente, né, gente? Água, muito cuidado com água, né? Reutilizar a água. O que isso quer dizer? A água que a gente lavou uma roupa pode ser reutilizada para lavar o quintal, tá certo? Economizar no banho, não deixar o chuveiro ligado enquanto você está se ensaboando. O correto é se molhar, fechar a torneira do chuveiro, ensaboar-se e depois abrir e tirar o sabão. Desligue a torneira quando estiver escovando os dentes, né? Quando estiver se ensaboando, ou lavando um rosto, ou passando um creme. Nunca deixar a torneira ligada enquanto você estiver fazendo outra coisa. E não lave as calçadas, ou seja, como eu disse, pode usar a água da máquina de lavar para lavar a calçada. Não pegar água limpa e ficar gastando o tempo todo para tentar lavar a calçada, tá certo? Dessa forma a gente consegue reduzir o desperdício de água. Por que ações como essas são importantes? Aqui acabou de falar, essas ações são importantes porque evita o desperdício de água. Qual das atitudes descritas acima você e sua família costuma fazer? Bom, então aí vocês vão dizer, né? Vocês podem até enumerar 1, 2, 3, 4, para não precisar escrever tudo. Vocês enumeram
número 1, número 2, número 3, número 4, e coloca aqui quais desses vocês costumam fazer. Quais das atitudes para economizar água você e sua família precisam desenvolver mais? Ou seja, se tem alguma que vocês não costumam fazer, ou faz vez em quando, aí vocês veem qual é, e aí vocês escrevem aqui, tá certo? Na página... Bom, então nós acabamos aqui até a página... No caso, era até a página 43. Mas não tem problema que a gente já fez até a página 44, tá certo? Fizemos essa correção. Mas aí, o que é que vai acontecer agora? A gente vai explicar uma atividade que vocês vão falar... Não vamos fazer na página 55 até a 58. Antes de chegar na página 55, gente, tem essa interpretação de texto aqui, ó. O velho, o menino e o burro. Essa historinha aqui vocês vão ter que ler, mas ela está falando sobre que a gente não deve sempre querer fazer as coisas para agradar os outros, porque a gente vai acabar não agradando a todo mundo e vai acabar também não se agradando com as nossas atitudes, tá certo? A gente tem que procurar fazer o que é certo sem precisar querer agradar a todo mundo, porque não vai dar certo, ok? Então, essa historinha começa na página 52 e vai até a 54. Vocês leiam com atenção e as questões da página 55, 56, 57 e 58 são referentes a esse texto, tá certo? Então, vocês vão ler o texto para poder responder essa interpretação, ok? No mais, façam direitinho a correção, façam a atividade com atenção, tá certo? Quem não conseguir, não tem problema. Na próxima aula que a tia for corrigir, vocês terminam de fazer o que não entenderam, tá bom? E espero que vocês tenham uns bons festejos juninos, tá bom? No mais, até a próxima aula e um cheiro para todo mundo. Tchau!